Olá, gente, aqui é o professor Pablo e nesta aula eu vou estender aquele projeto, aquela versão do projeto que eu comecei em aulas anteriores para deixá-lo mais perto de uma aplicação real que dá para usar razoavelmente. Vou deixá-lo mais perto, não garanto que vai ficar 100%. Bem, vale a pena você rever aquele vídeo se não lembra. Mas a ideia é de uma aplicação onde você pode adicionar pacientes ou profissionais de saúde de uma clínica, de alguma clínica de saúde. Então, profissional seria um médico, um dentista. Você pode pensar numa clínica específica e trocar isso por adicionar médico. Mas vou deixar assim. Em outra aula, eu fiz esse while aqui como um loop principal que fica pedindo para você indicar qual função você quer realizar. Se você colocar alguma coisa inválida aqui, ele vai mostrar as opções disponíveis. C para adicionar paciente, X para remover paciente, etc. E fiz também o seguinte, o procedimento de adicionar paciente, eu coloquei numa função separada. Aí aqui eu chamo a função e a função está declarada de maneira adiantada aqui. Aqui é declaração apenas, é uma forma parcial de definir. E aqui a definição da função adiciona cliente. Eu quero nesta aula deixar essa função adiciona paciente funcionando e eu quero deixar essa aplicação realmente guardando esses dados na memória, certo? Do jeito que eu deixei na aula passada, o paciente teria um nome que ele já está solicitando aqui. Eu posso colocar a opção C, ele vai pedir um nome. Então, Pablo Sampaio, o endereço, vou inventar um endereço aqui, certo? E a data de nascimento. Ele vai pegar como sendo 3 inteiros separados por barra. Do jeito que eu fiz esse scanf, ele exige que você coloque a barra, certo? Para separar. Vou inventar aqui também. 1/1 de 1980. Pronto. Ele está fazendo o scanf certo, está guardando em variáveis locais aqui dentro da função adiciona paciente, mas quando termina a função, esses dados se perdem. Eu quero deixar esses dados registrados na memória para mais de um paciente durante a execução do programa, por exemplo. Pelo menos durante a execução do programa. Como é que eu faço para guardar para um mesmo paciente vários dados, cada um deles com tipos diferentes? Como é que eu posso agrupar dados de tipos diferentes e guardar como sendo uma informação só, como se fosse uma variável só, digamos? Eu posso criar um struct para isso. E é isso que eu vou fazer, certo? Vou criar um struct que representa o paciente. Struct paciente, vou chamá-lo assim. E eu vou usar esses dados aqui. Vou até copiar aquelas variáveis locais lá, da função que adiciona paciente. Então, desse jeito, eu estou definindo um novo tipo que ele tem cada variável desse tipo vai ter dentro dela os campos, como se fossem subvariáveis, que são uma rede char de 128 posições, quer dizer que cabe uma string aí com até 127 símbolos úteis. O último tem que ter o símbolo especial /0 ou 0. O endereço também com até 127 caracteres úteis, mas o tamanho é 128. E inteiro dia, inteiro mês, inteiro ano. Então essas 5 informações, esses 5 campos estão dentro da struct. Certo? Se você quiser, você pode fazer um type def aqui para usar esse struct de maneira mais fácil. Para eu declarar uma variável com esse tipo, eu tenho que usar struct paciente, mas se eu fizer um type def, eu estou criando um sinônimo. Ao invés de struct paciente, deixa eu renomear esse nome aqui.
Vou colocar paciente começando com um underline. Assim. Então, o nome da struct real é esse, struct underline paciente. Mas eu vou trocar isso por um nome sinônimo. Ao invés desses dois, eu vou usar somente paciente. Para ficar mais distinto, eu vou colocar com P minúsculo. Pronto, então o nome sinônimo, que vai servir como nome de tipo, é esse paciente maiúsculo. Aí agora eu posso criar uma variável paciente. Veja, como é uma variável que eu vou precisar alterar nessa função adiciona paciente, possivelmente eu vou ter outras funções que vão mexer nela. Por exemplo, para remover paciente, talvez eu crie uma nova função aqui e eu vou precisar alterar aquela variável. Ou a própria main, se eu fizer a operação de remover dentro da main, a main vai precisar alterar e o adiciona vai precisar alterar. Então essa variável não pode ficar no escopo local de nenhuma destas duas funções. Tem que ficar no escopo global. Então, aqui eu somente criei o tipo, certo? Só criei o tipo, só defini o tipo. Agora aqui são variáveis desse tipo. Posso criar agora uma variável assim, paciente. E aí vai ser o meu cadastro de pacientes. Só que desse jeito eu tenho essa variável cadastro pacientes guardando um só paciente, uma só informação na memória com essa estruturazinha aqui. É uma informação que tem nome, tem endereço, tem dia, mês e ano. Mas é uma só. Eu quero guardar um número grande, um cadastro de pacientes mais realista, né? Que uma aplicação real de uma clínica de tamanho pequeno teria. Então, uma clínica de tamanho pequeno teria aí algumas dezenas, centenas de pacientes, provavelmente. Então, não posso criar uma variável só para ser o meu cadastro. Eu tenho que criar um limite aqui máximo, a capacidade máxima de... vou criar aqui um array de pacientes, certo? E esse tamanho aqui vai ser a capacidade máxima de pacientes que eu posso cadastrar nessa aplicação. Ela vai ser meio limitada. Vai ter um máximo assim. Mas o máximo pode ser alto. 1000, acho que 2000, 10.000. Aqui não vai dar problema de compilar e de rodar, não. Vou deixar com 1000. 1000, um array de tamanho 1000. O nome do array é cadastro pacientes. Cada posição do array tem o quê? Tem uma coisa dessa aqui. Cada posição do array é uma instância da struct que tem nome, endereço, dia, mês e ano. Certo? Só que quando eu crio assim, eu crio 1000 structs daquela, com aquelas características, só que eu não sei se todas as 1000 realmente têm dados verdadeiros. Então eu vou criar aqui uma variável tamanho, que eu inicializo com 0. Lembra que é variável global. Se eu não inicializar, automaticamente o valor inicial é 0. Só para a variável global isso vale. Vou mudar aqui, vou chamar de num paciente, que é o número de pacientes, porque a gente vai ter também o cadastro de profissionais. Então isso aqui diz quantas posições desse array realmente tem dados úteis, verdadeiros, cadastrados de fato. As outras posições depois, além desse total aqui, elas não têm nada registrado. Pronto, então é isso. Eu agora posso fazer aquela função adiciona paciente, guardar dentro de um índice deste array aqui. Qual índice? Eu vejo a quantidade de pacientes que tem e vai ser esse o índice. Certo? Então vou lá alterar a função adiciona paciente. Eu vou fazer ela salvar numa struct e depois eu atribuo naquele array lá. Ao invés dessas várias variáveis, eu vou acessar campos de uma. Vou chamar de novo paciente. Vou acessar os campos dessa variável. Essa variável novo paciente tem nome, tem endereço, tem dia, mês e ano. Então, quando eu peço aqui para digitar o nome, faço o scanf, eu não vou salvar numa variável nome, mas na variável novo paciente, dentro dela tem um campo nome. Então, novo paciente.nome. É lá que eu vou salvar. Aqui no endereço,
Vou salvar não na variável endereço, mas em novo paciente ponto endereço. Vai estar dentro, tudo dentro da variável novo paciente. Então a variável struct ela agrupa várias informações de diferentes tipos. Essa é a vantagem. Ao invés de guardar na variável dia, novo paciente ponto dia, novo paciente ponto mês, novo paciente ponto ano. Só relembrando aqui tem que ter o e-comercial, certo? Porque em tipos básicos tem que ter esse e-comercial quando é um array especificamente para ler strings não precisa. Esse nome aqui representa um array de char na nossa definição da struct lá em cima. Então ele já é por si só um endereço quando eu coloco ele assim, sem índice. Se eu colocar sem índice, ele já é um endereço. É a mesma coisa que eu acessar o índice 0 e colocar o comercial aqui, tá? Bem, isso vai estar salvando nessa variável local novo paciente, mas eu quero que ela fique guardada lá naquele cadastro. Posso apagar essas variáveis locais antigas. Quero que fique salvo lá naquele cadastro. Então vou acessar a variável global que se chama cadastro pacientes. Vamos dizer lá, cadastro pacientes, num certo índice que eu vou discutir já qual é. Eu vou salvar esse novo paciente. Eu posso atribuir de struct para struct. Aí ele copia todos os campos dessa struct novo paciente para essa struct aqui nesse índice específico. Mas qual é o índice? Bem, imagine que eu tenha 3 pacientes já cadastrados no cadastro. Eu tenho 3 pacientes, a variável global num paciente tem o valor 3, certo? Isso quer dizer que dentro desse array as posições 0, começa em 0, tá? 0, 1 e 2 estão ocupadas. A próxima que está livre é a posição 3. Então, quando eu tenho 3 pacientes, a próxima posição livre é justamente 3, justamente o tamanho, justamente o número de pacientes. Então, eu posso guardar exatamente na posição num paciente. Se tem 3 pacientes, guardo na posição 3. Depois que eu guardar esse valor, eu posso incrementar de 1, porque tem mais um paciente guardado no cadastro, certo? Pronto, isso está funcionando. Só que eu vou precisar listar para poder conferir se está funcionando mesmo. E falta alguma opção aqui de listar os pacientes. Listar todos. Vou criar uma nova opção, que eu vou representar com L. Nessa opção eu vou listar os pacientes. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um for aqui. Posso colocar isso numa outra função depois, mas vou deixar aqui por enquanto. Enquanto i for menor que o número de pacientes, eu só vou percorrer as posições úteis do cadastro de pacientes. Certo? E eu vou imprimir só o nome do paciente. Então, vou acessar o cadastro de pacientes na posição i. Estou fazendo o i como contador, variar de 0 até o número de pacientes, menos 1, na verdade. Enquanto ele for menor do que o número de pacientes, é que ele vai entrar. Então, ele vai até o número de pacientes, menos 1. Acesso o cadastro de pacientes naquela posição e quero imprimir só o nome, é um campo o nome. Imprimo com %S. Para fazer scanf, eu não recomendo usar scanf de %S se você tiver espaços. Mas para printf, é %S, sempre. Pronto, isso vai listar os pacientes. Deixa eu colocar um L. L é a opção de listar pacientes. Vou colocar isso também na descrição das opções possíveis. Tem uma opção L para listar pacientes. Temos agora tudo pronto, gente. Isso aqui é inicializado com 1000 posições. Todas as 1000 posições elas são criadas na memória. É separado um espaço para elas. Mas a variável no paciente começa com 0, dizendo que nenhuma delas tem dado útil, verdadeiro. Aí depois que eu for cadastrando, ele chama aquela função adiciona paciente. Poderia ser cadastra paciente. Aí eu vou cadastrando e aumentando, incrementando aquela variável. Essas duas são aquelas variáveis globais lá. Então vamos executar agora e ver. Eu vou cadastrar um paciente, o nome
fulano da Silva, endereço, Rua Velha, 44, data de nascimento, 1/1/1990. Pronto, cadastrei um paciente. Vamos listar os pacientes. Opção L. Olha, fulano da Silva. Só tem ele. Então, ficou cadastrado mesmo. Naquela variável global, tem o fulano cadastrado. Vamos cadastrar mais um. Vou chamá-lo de Ken Burns. O endereço, Rua Nova, 17. Data de nascimento, 2/2/2000. Pronto, comando processado. Digito uma opção. Vou listar novamente. Olha, tem o fulano da Silva e tem o Ken Burns cadastrados lá. Legal, funcionou. Então, tá aí. Eu vou encerrar por aqui essa versão do projeto, certo?